sem sombra de dúvida, povo de Cláudio. O povo de Cláudio é diferente. Eles têm no sangue o empreendedorismo, corre nas veias, a garra, a luta e, sobretudo, a honestidade e a bondade. Isso, sem sombra de dúvida, é o que faz a diferença das IMEC. Seja bem-vindo ao AcionaCast, eu sou Ney Rodrigues e continuando as gravações, das entrevistas aí da comemoração dos 40 anos aí da ASIMEC, Associação das Indústrias Metalúrgicas de Cláudio. Hoje vamos conversar com o senhor Jader Tavares de Souza, mais conhecido como Bagrinho, sócio e proprietário da Fundição Santana. Senhor Jader, seja bem-vindo ao AcionaCast. É um prazer muito grande estar aqui e, antes de mais nada, gostaria de parabenizar pelo seu trabalho. A gente tem ouvido aí e realmente é um trabalho muito bonito. Parabéns de coração. Show, Bagrinho. Vindo de você, cara, isso aí eu já ganhei o dia. Para você que tá assistindo e não conhece o Bagrinho, ele é um empresário, vocês são um especialista mais especializado em utilidade doméstica. Fundição que a qualidade, rapaz, é impressionante. Se der, eu coloco algumas imagens aqui só para vocês conhecerem um pouco mais, tá? Para você que não conhece. Então, anota aí, Fundição Santana. O senhor foi presidente da gestão de 1988 a 1989. E você também teve na fundação. Como e por que tudo começou na sua visão? Olha, Ney, primeiro a gente tem que começar lá do início, né? Eu saí de casa muito cedo para estudar e trabalhar e me formei em técnico metalúrgico e trabalhei por 10 anos fora, estive fora por 10 anos, morei em Divinópolis, Governador Valadares. Mas o sonho de voltar para casa e ter meu próprio negócio, sempre eu carregava comigo. E uma vez, aproveitando uma oportunidade do então prefeito Múcio Tolentino, que construiu o Parque Industrial número 1 e dava uma quadra e um padrão para quem quisesse construir uma empresa. E eu não pensei duas vezes, voltei para Cláudio e uni com mais 2 amigos, e aí nós iniciamos a fundição. E justamente nessa época que a gente estava para inaugurar, alguns empresários já mais antigos, como o seu Oswaldo, Seu, Zaratininha, Braulio e outros, nós, junto com eles, começamos essa ASIMEC. Eu lembro que no início a gente começou no escritório da Fundição Araguaia, na Rua do Araguaia. E hoje é o que é. Graças a Deus eu estive presente desde o início. Bacana, Jader. Então quer dizer que a sua fundição, a Santana, ela tem, bem dizer, quase a mesma idade da ASIMEC, então? Com certeza, isso aí. Rapaz, essa é nova, viu? Que bacana, então começou tudo junto. Quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou na sua gestão? O senhor sendo o terceiro presidente, né? O terceiro presidente, o senhor já pegou um pouquinho ali dela caminhando. Qual foi o principal desafio na sua gestão? Olha, Ney, o principal desafio meu foi justamente acordar a ASIMEC. Porque a ASIMEC ficou um pouco adormecida, porque foi num período mais crítico do país. Foi na época Sarney, e a gente estava enfrentando uma inflação de 150% ao mês. E a gente, nós os empresários, nós estávamos todos acuados, com medo, desanimados, né? E isso dificultou muito na minha gestão, mas deu certo e a gente foi mexendo e as coisas foram acontecendo. O senhor lembra de alguma reunião ou alguma coisa nessa época que foi a virada de chave por estar com o governo desse jeito? Nessa época a gente teve um desafio muito grande, que foi justamente essa situação, porque os empresários, muitos dos empresários não conseguiram lidar com essa situação e caíram em dificuldade. Então, a ASIMEC teve o papel de conversar com os bancos, que estava meio rígido com aquelas empresas que não tinham garantia, e aí a gente teve que sentar com o Bench, principalmente, e fazer certas atitudes e tal. Mas no final, graças a Deus,
deu tudo certo e a gente conseguiu sair. Então foi fundamental a Azimec nesse ano, então, para dar uma alavancada nas indústrias aqui. O senhor tá falando do Benji. Tem quantos anos que eu não vejo falar essa palavra? Então, tipo, foi fundamental, então. Sim, com certeza. A Azimec teve um papel fundamental nesse momento. Show de bola, se eu falar isso, porque, vamos pôr assim, ó, se não é a Azimec uma associação com as coisas difíceis, sem dinheiro, sem capital de giro, né, que é sem dinheiro, sem um jeito de buscar financiamento, as empresas na época não tinham tanto bens para, como se diz o outro, para amortecer, né? Exatamente. Se não é uma associação dessa, caramba. Ela foi muito importante nessa época. Caramba, velho. Ó, você vê como é que faz, como é que a gente vai puxando e vai chegando a tudo, né? Então, tipo, a decisão difícil que o senhor tomou foi o senhor ter que sentar com os bancos e sim entrar numa conversa ali difícil, né? E eu acredito que os bancos também naquela época era uma coisa nova, né? Com certeza. Era uma situação desagradável para os dois lados. Houve um bom senso, teve que ter bom senso, e se não fosse pelo bom senso, não teria resolvido. Para o senhor, quais foram as maiores conquistas da Azimec, na sua opinião? Ney, é difícil uma resposta como essa pelo seguinte, porque eu acho que cada conquista, ela veio no tempo certo, na hora certa. Você considerar, por exemplo, que o plano de saúde seria a maior conquista da Azimec. Mas imagina você, no início, você não ter uma balança comunitária e receber a sua matéria-prima confiando no fornecedor ou no motorista honesto. Então, pela época, eu considero a balança mais importante que o plano de saúde. E assim, outras. A conquista de ter feito os convênios com o Senai, com o sindicato, ter abrido as portas. Através dela, vieram outras coisas também. Então, isso foi importante também. Então, para cada época, teve aquela conquista, teve o seu valor para aquele momento. Isso que eu acho bacana em tudo que aconteceu. Bacana a resposta do senhor. Eu não tinha pensado por esse lado, não. Porque a Azimec, ela tem os convênios, tem os convênios com a parte da saúde, ela tem várias questões e eu não tinha parado para analisar por esse lado e é pura verdade o que o senhor falou. Cada uma, como assim, cada criação ela teve o seu valor. E o senhor falar da balança, a balança ela foi muito, mas muito importante. E naquela época era bem, tipo assim, a confiança ali, como diz, era bem complicada, né? Então eu creio que a balança sim foi marcante, né, na Azimec, e gostei da sua resposta. Qual é o legado? Agora a gente tá falando de um legado, e eu creio que eu já até sei a sua resposta, mas vamos lá. Qual é o legado você acredita ter deixado para as gestões que vieram depois da sua gestão? Sem dúvida, foi a integração da Azimec junto ao Senai e ao Sindicato Metalúrgico de Minas Gerais. Existia o sindicato, existia o Senai, existia a Azimec, porém não tinha uma união, não tinha uma comunicação. E eu consegui colocar aqui no Automóvel Clube de Cláudio o presidente da Azimec, o presidente do Senai e inúmeros empresários no clube. E ali abriu as portas, abriu os caminhos para que as outras coisas, através dessa situação, viessem. Através dessa união, dessa ligação, veio o primeiro laboratório ambulante, depois veio os cursos de profissionalizante, como o curso de técnico metalúrgico, segurança de trabalho e outras coisas. Através disso, até hoje, vem as situações, até mesmo a construção do nosso próprio Senai aqui em Cláudio. Então, foi muito importante. O outro legado que eu deixei, que eu construí, foi a construção da balança, da instalação da comprar balança, instalar, negociar ela com o Sr. Alberto, né? O Sr. Alberto nos deu o terreno, nós temos uma balança. E isso aí. Tá, então no seu legado, então a construção da balança, ela se dá no seu legado e a parte... A compra e a instalação. A compra e a instalação, na sua administração ali. E
a essa parte do network que o senhor fez com a Zimec. Então, esses são 2 legados grandes. Eu tava conversando com o João aqui e eu ainda falei pro João assim, falei, João, vocês que começaram, vocês é uma peça fundamental ali que fez toda a diferença, porque é igualzinho, como assim, é igualzinho um lote sujo. Quem começou a capinar, se começou a capinar certo ali, ele vai embora. Mas se pega um cara que nunca capinou, capina um tiquinho aqui, um tiquinho lá, ele não capina nada, ele não faz nada. E aí o João falou assim, mas eu fui o segundo, mas na minha gestão foi tudo tranquilo. Eu falei, João, não é que foi tudo tranquilo, vocês foram pioneiros nisso. Então teve o senhor Osvaldo, teve o senhor, depois vai vir o Jader, cada um ali fez um pouquinho que foi fazendo essa engrenagem girar para os próximos pegar ela girando. Com certeza. Né? Porque senão, como diz o outro, se uma bola de neve, né? Se o senhor entra e não faz nada, o outro chegar, não, ele vai ter que fazer tudo de novo. É uma bola de neve. Um faz um pouquinho e à medida que vai crescendo, a bola de neve vai aumentando e as gestões dá mais uma rolada e a bola cresce mais rápido e assim por diante. Isso, e assim a empresa vai crescendo, a associação vai crescendo, vai ganhando força, né? E o seguinte, na sua opinião, qual a maior diferença da Zimec em relação a outras entidades do setor industrial que existe? Sem sombra de dúvida, povo de Cláudio. O povo de Cláudio é diferente. Eles têm no sangue o empreendedorismo, corre nas veias, a garra, a luta e, sobretudo, a honestidade e a bondade. Isso, sem sombra de dúvida, é o que faz a diferença da Zimec. Bacana. Outra resposta aí bacana que o senhor deu aí também me pegou de surpresa. Então quer dizer que a Zimec, ela é o povo. Sim, né? Então o povo de Cláudio realmente, o povo de Cláudio ele é empreendedor. E generoso. Aqui é diferente. E a última pergunta aqui do AcionaCast, como você avalia esses 40 anos da Zimec e o papel dela no desenvolvimento da cidade de Cláudio e região? Eu não tenho parâmetro para avaliar. Não tem número, não tem medida, não tem peso que dá para avaliar essa situação. A Zimec hoje, dentro da área da saúde, segurança e educação, ela é diferenciada e tudo mais. Eu acho que o que o Osvaldo, o Dirceu, o Zaratininha, o Cláudio e até nós mesmos, nós vamos deixar uma herança que gerações e mais gerações vão aproveitar e vão usufruir de uma decisão tão nobre que foi essa. Com certeza. Você vê, o seu filho já desfruta de uma coisa que o senhor lá atrás, o senhor começou. E ele já acrescentou, e a geração dele já acrescentou muita coisa na Zimec, aquela bola de neve que nós estávamos falando. A geração deles, os colegas deles, já deram uma outra visão. Né? E lá atrás o senhor tinha noção do que ia virar a Zimec lá atrás? Eu sei nunca, jamais, nunca, não tinha nem ideia. Porque se for olhar 40 anos, né, pelo tamanho que é a Zimec, é pouco ano demais. É pouco. E uma associação igual a essa, você vai procurar aqui em Minas Gerais, você acha? É difícil. Você vê? Esse tamanho da autoridade que tem. Isso é do povo, é aquilo que eu te falei. É o sangue de empreendedorismo correndo na veia do povo claudiense. O senhor sendo empresário, tamanho que é a função do senhor. Hoje, se não existisse a Zimec, passa isso na cabeça de vocês, vamos falar num plano geral, sem ter uma associação? Nem pode passar, não pode passar. Não pode acordar pensando numa situação dessa. Tem nada possível, não pode. Não tem a mínima chance de pensar nisso. É isso aí. E essa é a importância da Zimec. Olha só pra você ver como que é as coisas, né? Uma criação que eu tava lá atrás, sou o terceiro presidente. Hoje o senhor, o empresário que é, a empresa grande que o senhor tem, e a resposta que o senhor acabou de dar foi essa: não tem como ser o empresário que é hoje aqui em Cláudio sem a Zimec.
Sempre a gente deixa algumas perguntas aqui que acaba envolvendo aqui a conversa, aqui nos bastidores. E vamos lá, a gente vai fazer. Agora, se o senhor vai responder, aí já é outra coisa. Mas se o senhor fosse hoje presidente da ASIMEC, qual seria a sua prioridade para ajudar a população claudiense ainda mais? Bom, Ney, talvez não seja nem só ajudar a população, mas também ajudar as indústrias. Hoje, Cláudio tem um déficit de mais de 1.000 casas. Se caso a gente colocasse 1.000 casas seriam ocupadas. E a falta delas está trazendo um transtorno tanto para a população como para as indústrias. Essa seria a minha prioridade. Juntar com os órgãos públicos no sentido de acelerar esse déficit tão grande que tem dentro de Cláudio. Esse assunto ele já veio aqui na mesa aqui do AcionaCast, certo? Porque a Cláudio tem muita indústria e quem não tem preguiça não falta serviço. Sim. Porém, quem é de fora não consegue morar e até mesmo pra gente aqui dentro, se a gente quer mudar, é até complicado. E uma coisa que aconteceu em Nova Serrana ela teve que crescer, como te diz o outro, ali nas pressas. Sim. Né, para virar a potência que são hoje. O senhor acredita que Cláudio também teria que ter alguma coisa, alguma pressão desse jeito, então? Claro. Acho que ninguém tem o espírito de querer ficar, de não crescer. Seja uma indústria, seja tudo na vida é para frente, é buscar, é crescer. Não é diferente. Para crescer, precisa de casa. Nós temos emprego, nós temos produção, nós temos, como eu já disse, um povo desbravador, nós temos tudo em casa, traz casa, e aí Cláudio vai crescer. Nós vamos emendar Cláudio na cachoeira dentro de pouco tempo, se quiser. Com certeza. E vendo o senhor falar do entusiasmo que o senhor está falando, e você vê, o mais difícil nós tem é o serviço, é o emprego. E para não falar, não tem espaço, não tem terreno. Tem terreno para construir. Tem terreno, sim. E isso, já aproveitando essa base, já passou, já teve alguma reunião dos empresários ali no off? Isso já foi levantado, essa bandeira já foi levantada, Wagner? Nós já chegamos a fazer reunião, eu já até participei de uma reunião na gestão do Betinho mesmo, mas não deu em nada, né? Não teve. E alguns até falam que as indústrias teriam que unir para resolver a situação. Eu sou contra. Eu acho que a indústria, ela tem que gerar emprego. Essa é a obrigação, gerar emprego, crescer, investir dentro da empresa, dar a maior comodidade possível para os seus funcionários. Ali dentro tem que ter um bom refeitório, um bom vestiário, umas condições dignas de trabalho e tudo. Agora, moradia é problema do Estado, é problema da prefeitura, não é problema dos empresários. Faz sentido. E se eu não me engano, essa conversa que eu estou falando aí, eu acho que eu tive essa conversa com o Betinho aqui nessa mesa aqui. Então, se o senhor fosse presidente hoje da ASIMEC, uma bandeira que o senhor ia levantar seria essa bandeira de ter mais moradia para vocês, mais colaboradores, e Cláudio crescer muito mais rápido. Sim, é coisa simples, não tem mistério. Não tem mistério, é isso aí. Não tem mistério. Aí fica assim, por que isso não é feito? Né? Por causa, você vê, nós tem terreno, nós tem espaço, não pode falar que Cláudio não tem dinheiro, porque gira uma grana muito alta aqui, tem muita indústria, tem muito emprego, é uma cidade próspera, é uma cidade de gente empreendedora e falta casa. Nós vamos achar conta disso aí. Mas, Bagrinho, muito obrigado pela entrevista. Estamos aí à sua disposição. E o senhor tem mais alguma coisa que o senhor quer falar? Não, tá tudo tranquilo. Só agradecer mesmo por estar aqui, passar esse momento agradável com você. Foi muito bom, viu? Muito obrigado. Bacana. E para você que ficou aí até agora, olha só, já é o terceiro presidente da ASIMEC, ex-presidente da ASIMEC, que a gente entrevista. E daqui agora você já vai ver, você já começa a construir ali um passo a passo
de como isso começou, como essa associação começou lá atrás, para virar a potência que ela é hoje. E olha só para você ver, já teve uma visão diferente do Jader, que já levantou uma bandeira aqui muito forte, uma bandeira muito preocupante para a cidade. Não é só ele que fala, eu já tive aqui vários empresários aqui que estão passando por essa situação aí de querer crescer, precisar crescer e não ter a mão de obra. Mas não ter a mão de obra não é porque não tem ninguém para trabalhar, é porque não tem onde essas pessoas ficarem. Não tem hotel, não tem casa, não tem casas populares, não tem onde essas pessoas ficarem. Então isso, infelizmente, Cláudio passa por essa etapa, mas quem sabe isso aí vira, né? Então, te espero na próxima entrevista e a gente vai pro quarto ex-presidente aí da Zimec, se eu não me engano, é o Braulio. Até mais.